E chegamos ao terceiro episódio dessa temporada de Pacificador. Um dos grandes cameos da temporada foi revelado. Rick Flag Jr. e a revelação que muda tudo envolvendo a Harcourt. E em outra dimensão, Pacificador começa a desfrutar dos prazeres de ser amado como herói. E no vídeo de hoje vamos continuar a nossa saga para analisar todos os episódios de Pacificador. Eu tô vendo algumas pessoas dizendo que a série tá chata, que esses 3 episódios estão num ritmo muito lento, tá demorando para acontecer alguma coisa. Vamos comentar bastante sobre isso. Vamos conversar também sobre esse negócio que o James Gunn falou sobre a série do Pacificador ser uma espécie de prequel do novo filme do Superman, O Homem do Amanhã. E também, claro, vamos continuar analisando o episódio por completo, ver a questão dos arcos dos personagens, se teve alguma referência e teorizar o que pode acontecer nos próximos episódios. Bem, gente, hoje tem muito assunto nesse vídeo, bora começar. O episódio começa com um flashback de 3 anos atrás, revelando que Rick Flag Jr. estava ficando com a Harcourt. Eles dormiram juntos e poderia ter nascido alguma coisa mais intensa daí. Só que tudo isso aconteceu poucas horas antes da missão do Esquadrão Suicida em Colton Maltese. E foi lá que ele morreu. Cara, esse flashback é muito bom, revela uma coisa muito importante que ninguém estava esperando. Ainda tem o cameo do Rick Flag, e pra mim foi o famoso empolgou. A gente sim estava teorizando sobre o Rick Flag aparecer, mas era na outra Terra. Na Terra do DCU, ninguém desconfiava que ele chegou a ficar com a Harcourt. E agora a gente começa a entender muito mais por que a Harcourt é tão distante do Pacificador. Por que ela trata ele desse jeito e por que até o momento não deu nenhuma chance para eles ficarem juntos. No diálogo ainda é citado que a Doutora June ainda é namorada do Rick Flag. E para quem não lembra, a Doutora June é a Doutora June Moon, a magia, vilã do Esquadrão Suicida do David Ayer. E sim, o Rick Flag estava traindo simplesmente a magia. Loucura total. Só que tem um detalhe nisso tudo. Eles falam que a Doutora June ainda é uma feiticeira. Isso meio que confirma que os eventos do Esquadrão Suicida do David Ayer nunca aconteceram. Ou que pelo menos eles nunca tiveram que tentar matar a magia. E bem, acho que isso é vitória. De volta ao presente, Pacificador é acordado pelo seu irmão da outra Terra. Ele tá de ressaca e leva alguns minutos para processar tudo o que está acontecendo. Tem até um momento que o Chris chama aquela biblioteca de sala de troféus. Aqui é o legado do Batman, né? Porque o Batman tem lá a sala de troféus e o Chris já pensou no Batman. Brincadeira, tá? Keith realmente parece bem preocupado com o Chris. E, tipo, genuinamente preocupado. Pelo jeito, o pacificador dessa terra estava com algum tipo de problema. Talvez com depressão ou tendo crises de pânico. A série não chega a deixar isso bem claro, mas quando mostra as pílulas no seu closet, isso fica um pouco mais evidente. Isso daqui eu acho que é um belo ponto pro James Gunn continuar desenvolvendo, hein? Afinal, é um mistério, a vida desse pacificador dessa terra. O que ele estava fazendo, o que ele estava sentindo, ele estava triste? Porque esse pacificador dessa terra tinha, tipo, a vida perfeita. E mesmo assim, estava tendo crises de pânico, estava em depressão. Acho que dá para desenvolver mais isso nos próximos episódios, até para desenvolver o próprio Chris da terra principal. Especialmente nesse ponto de que, ó, ele tinha tudo e ainda era triste. Depois de vestir as roupas do seu outro eu, Pacificador descobre que nesse mundo não há Kardashians. O Chris consegue tirar informações do seu irmão com perguntas bem suspeitas. E depois sai estrada fora com a moto do Pacificador. E todos o reconhecem como um grande herói, até crianças e mulheres, que, convenhamos, passam um pouco do ponto aqui. Mas é nesse momento que ele tem certeza absoluta que essa é a melhor dimensão de todos os tempos, e sai empinando sua moto. Enquanto isso, na Terra principal, todos acordam de ressaca da festa. A Debale tenta puxar assunto sobre o Chris com a Emilia, que continua a se fazer de desentendida. Vigilante acorda e começa com o seu papo de hiperfoco em animais, para a tristeza do grupo. E essa daqui eu acho que é mais uma cena engraçada do Vigilante. Sempre é bom ter mais do Vigilante, mas por enquanto, até esse momento na segunda temporada, o Vigilante tá só na comédia, né? Lá na primeira temporada, ele tinha algo pra se provar. E agora eu só acho meio triste ele tá tentando se enturmar com seus amigos e os seus amigos ficam falando mal dele pelas costas, né? Meio triste. A verdade é que ele parece estar um pouco perdido nessa temporada e fica pulando em personagem fazendo uma ou outra coisa por episódio. Quando o Chris chega na Argus, o recepcionista pergunta como foi o exame de um tal Sr. Grant. E pelo jeito isso é uma referência a Ted Grant, o Pantera. E coitado, Ted Grant, né? Quando ele finalmente é citado numa grande produção da DC, ele tá com câncer. Lá na série da Stargirl, ele tinha morrido. Como gostam de fazer esse homem sofrer na DC, né? Meu Deus! De volta às garotas,
A Debayle tenta novamente forçar a Harcourt a contar o que aconteceu naquele barco. E, novamente, ela nega. Harcourt realmente não vê futuro com o Chris, apesar de todas as suas qualidades listadas pela Debayle. E eu acho que até por isso eu gostei bastante do flashback no início do episódio, porque ele dá todo um contexto, um novo prisma sobre a relação da Harcourt com o pacificador. Bom, agora eu consigo entender completamente por que ela não dá nenhuma chance pro pacificador. Pelo jeito, ela guarda algum tipo de mágoa pelo Rick Flag ter sido morto pelo pacificador. Chris finalmente se encontra com Harcourt da outra terra. Mas tem uma surpresa desagradável. O tal do fuzileiro que ela namora é simplesmente o Rick Flag, confirmando as teorias que estavam circulando na internet. A cara dele ao descobrir isso é impagável. O Rick dessa terra parece bem mais inseguro, mas pelo menos mantém o seu gosto por camisetas amarelas. Não é Rick Flag se não tiver uma camisa ou camiseta amarela. Ô, David Ayer, aprende aí, tá? Camiseta amarela. Amarelo. Percebendo que o Rick Flag vai ficar espiando a conversa, os dois dão uma volta ao redor da quadra. E fica claro que essa Harcourt é totalmente apaixonada pelo Chris, mas não quer se envolver mais com ele por conta do Chris dessa terra não valorizá-la no passado. O que é um pouco irônico, porque na terra principal é bem o contrário, né? O Chris está todo apaixonadinho pela Harcourt, e a Harcourt não valoriza o pacificador. De volta ao vigilante, ele conversa com o Economus, e temos aqui uma citação um tanto quanto curiosa. Adrian diz que se esqueceu que marcianos têm apenas um olho. Ok, calma. Ok, talvez eu esteja levando isso muito longe. Talvez seja uma referência a algum filme de ficção científica que eu não esteja pegando. Mas existe dentro da DC marcianos com apenas um olho. E vocês sabem qual que é? É do próprio Universo Absolute. O Caçador de Marte tem apenas um olho. Será que essa frase foi jogada do nada só por dizer marcianos têm um olho? Será que o Adrian inventou isso? Ou será que tem algum fundo de verdade e os marcianos realmente têm um olho? Seria isso uma dica do James Gunn? Ai, agora a gente vai ficar com isso na cabeça. A conversa é interrompida por uma ligação da Sasha Bordeaux, que informa a Economus o que aconteceu na noite anterior. Pelo jeito, a culpa do ataque caiu no Economus, por não ter dado informação sobre o Eagle. Isso resulta em mais piadinhas da cegueira de pássaro. Que eu juro, eu ainda não acho engraçado, mas eu vi que no episódio anterior, muitas pessoas acharam engraçado. Aliás, vocês viram o vídeo ao estilo The Boys que eles fizeram, com todo mundo falando dessa cegueira de pássaro como se fosse uma coisa séria, de verdade, que não é pra rir disso? Esse vídeo aí sim que eu achei que ficou engraçado. Então meio que valeu a pena fazer a piada. Antes de voltar ao trabalho, tem esse momento super fofo do vigilante dizendo que lavou as calças do Economus. Quero dizer, é fofo na perspectiva dele, na perspectiva do Economus é um tanto quanto bizarro. Mas é isso que eu gosto do Vigilante, porque ele super se importa com todo mundo que tá ali, ele faz esses pequenos gestos e no final meio que ninguém valoriza ele. Tem muitas pessoas teorizando nas redes sociais se um personagem não pode morrer no final da temporada. E olha, se eu tivesse que apostar poderia ser o Vigilante, hein? Porque ele faz essas coisas pequenas que mostram o quanto que ele ama todo mundo do grupo, mas o resto do grupo não ama tanto ele. Se ele morresse, talvez esse grupo percebesse o quanto que ele era importante. Essa é a minha teoria caso alguém realmente morra, sabe? E no passeio do Chris com a Harcourt, eles passam por aquele mural da discórdia. Maldito mural. Memórias de guerra. Os dois têm um belo encontro que é exatamente tudo que o Chris sempre sonhou em ter. A direção se puxa para criar algumas coisas bem clichês e mostrar a reação do Chris quanto a isso. E essa cena, ela tenta ser um pouco romântica, mas ao mesmo tempo que ela é muito engraçada, porque parece uma sátira de um filme de romance, sabe? E eu acho que isso acaba sendo bem engraçado, especialmente por causa das reações do John Cena. Finalmente, eles param e conversam seriamente. E é uma bela sequência de diálogos com os dois personagens sendo totalmente honestos, e mostrando o quanto que o Chris mudou em relação a ele mesmo e comparando ao Chris dessa terra. Ele realmente se sai muito bem e praticamente convence a Harcourt a repensar nos dois juntos. Só que nesse momento, a conversa é interrompida por um ataque terrorista. E logo de cara, um dos terroristas tropeça e se explode para o lamento de sua amiga. Ok, eu sei que não deveria ter rido desse cara, mas eu ri pra caramba. Ainda mais depois da reação da amiga dele que fica gritando "Jerry!" 1 minuto de silêncio para Jerry. Enfim, os terroristas se chamam Filhos da Liberdade, e eles invadem um prédio do governo,
e pretendem explodir o quarteirão com uma substância extremamente poderosa. E o Chris se vê no meio desse tumulto aí sem entender completamente o que está acontecendo. Esses filhos da liberdade parecem inconformados com a situação atual política do país. Talvez isso tenha sido só jogado pelo James Gunn só para fazer uma cena de ação legal no final do terceiro episódio, ou talvez isso seja mais explorado no futuro. Quero dizer, a gente não sabe absolutamente nada dessa terra. Vai que daqui a pouco essa seja uma terra, tipo aquela terra dos Lordes da Justiça, na qual os super-heróis governam as cidades. O James Gunn não falou que Pacificador é uma prequel pro Homem do Amanhã. É claro que essa frase dele pode acabar indo para vários caminhos diferentes, como pode ser prequel em relação à questão da Gangue da Justiça, de ter novos membros e tudo mais. Mas daqui a pouco a série pode terminar com algum tipo de invasão de uma outra terra. Daqui a pouco, de fato, todo esse aspecto político aí dessa outra terra é importante pro que vai acontecer no DCU principal. O que também chama atenção nessa outra terra do DCU é que todos os extras na cena são pessoas brancas. E bem, considerando que os grandes heróis aí dessa terra, o Dragão Branco e os filhos dele, isso é bem suspeito. Talvez o movimento dos Filhos da Liberdade tenha alguma relação com isso. A verdade é que existem inúmeras possibilidades, só com esses 3 episódios ainda não dá pra saber o que vai acontecer. Pacificador se recupera e decide sozinho resolver a situação sem o seu uniforme. Harcourt fica do lado de fora observando os feitos notáveis do Chris. E esse ato de altruísmo sem o seu próprio uniforme significa algo para ela. E isso nos leva para uma grande cena de ação, que até o momento é o melhor da temporada. Pacificador mata todo mundo de forma impiedosa, e algumas de forma hilária. É uma ótima sequência. Derrotar os terroristas é moleza. O que deixa ele realmente preocupado é desarmar a bomba. Mas, por sorte, né, o mecanismo da bomba é desativado da forma mais simples possível. E essa cena deixa bem claro que, se for necessário, o Pacificador vai matar a gente sim. Eu confesso que lá no primeiro episódio eu fiquei um pouco na dúvida, porque na entrevista com o Maxwell Lord, ele falava que tava com uma relação diferente da questão de matar, mas na prática ele continua matando, né? Bem, isso é um ponto muito importante se ele vier a fazer parte da Gangue da Justiça. Vai ser um problema pro Maxwell Lord isso daí. Depois, Keith chega com a sua armadura e destrói o helicóptero de fuga dos terroristas. Os dois se reúnem e comemoram a vitória. E claro que tem um abraço com a Emilia Harcourt. Enquanto isso, Economus chega no hospital e descobre que Sasha contratou Red Scent Wild para matar o Wiggly, o que não é algo que o Economus gosta muito. Para piorar, ela contratou um novo agente, o Judomaster, que vai fazer companhia ao Economus. A verdade é que está cada vez mais difícil dele continuar trabalhando na Argus, indo contra todos os seus amigos. O Economus é um desses personagens que o roteiro tá querendo trabalhar um pouco mais. Esse dilema que ele tem com o trabalho dele, a questão dele não tá feliz no trabalho dele também. Se eu for apostar alguma coisa, eu diria que no final da temporada ele vai sair da Argus e vai entrar naquela agência de espionagem que a The Bale tá fazendo. E também toda essa sequência do pessoal da Argus caminhando, falando coisas super sérias, ao mesmo tempo que tem algumas piadas, é a cara do Pacificador. E eu acho que ela consegue ser engraçada na medida que ela tenta se levar a sério, sabe? O Chris tem mais uma conversa com seu irmão, que novamente se mostra genuinamente preocupado. Ele depois recebe mensagens da Harcourt e fica feliz da vida. O anti-herói decide retornar para sua terra, mas faz isso na pior hora possível, porque a Argus estava prestes a invadir a sua casa. E é aqui que termina o episódio 3. E eu acho que esse episódio 3 foi melhor que o anterior. Tivemos essa cena de ação que dá pra dizer que foi bem maneira, e o foco no Chris é 100%. E o que eles estão fazendo pro personagem, eu acho que tá funcionando muito bem. É só que pros demais personagens que eu não tô sentindo tanta coisa assim. Aquele negócio de todos estarem um pouco no fundo do poço ficou deixado de lado sim. Os personagens, quando estão juntos, falam mais do Chris do que deles mesmos. E eu acho que ainda tem um problema dos antagonistas. A Argus, mais um episódio, fez as mesmas coisas que nos 2 primeiros episódios. E bem, todo esse lado da Argus até o momento é bem decepcionante pra mim. Vamos só lembrar o que estava acontecendo no episódio 3 da primeira temporada. Esse é aquele episódio que eles invadem a casa do político e vem a borboleta pela primeira vez. Aquele episódio é sensacional, cara. Você sente o nível da ameaça escalando e a história convergindo para um ponto. E aqui, nessa temporada, as coisas estão mais avulsas, sabe? Por exemplo, esses Filhos da Liberdade. O James Gunn colocou eles no roteiro só para ter uma cena de ação legal no final do 3º episódio? Ou ele colocou para desenvolver mais esse lado da Terra? É exatamente por isso que eu acho que algumas pessoas estão achando essa segunda temporada
um tanto quanto chata. Sem sombra de dúvidas, ela tá num ritmo diferente da primeira. Você tem que entender isso. Se bobear, você consegue resumir toda essa história dos 3 primeiros episódios dessa temporada em 2 parágrafos. E nesse ponto eu acho muito pouco. Só que, bem, é uma decisão do James Gunn de querer fazer desse jeito, esse outro ritmo que ele tá dando. É um foco maior no personagem do Pacificador. E pro personagem, aí eu acho que tá ótimo, acho que é inquestionável que tá ótimo pra ele. E a série continua engraçada. É só que realmente, quando você coloca tudo de bom e tudo de ruim, você percebe o quanto que o ponto dos antagonistas não tá desafiando o suficiente os protagonistas. E aí fica essa sensação que as coisas não estão andando. Ainda assim, esse episódio foi melhor que o segundo, tá? E por isso eu vou dar nota 8. A verdade é que tivemos um belo momento do Pacificador com a Emilia Harcourt e uma boa cena de ação. Esperamos que a partir do 4º episódio as coisas acelerem um pouco e o roteiro encontre mais espaço para os coadjuvantes, que de novo não estão mal. Vigilante continua engraçado, mas poderia ter um foco maior individualmente falando para eles. E bem, galera, essa é a minha análise do episódio 3. Eu espero que vocês tenham concordado comigo, se não tá tudo beleza, é só comentar aqui. Sobre todo esse negócio do James Gunn falar que o Pacificador é uma prequel pro Homem do Amanhã, eu vou fazer um vídeo mais detalhado com outras teorias. Mas bem, era isso que eu tinha pra hoje, e no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, e vocês estão ligados? Dale descer. E esse foi o vídeo analisando o episódio 3 de Pacificador. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.